Bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo faço a comparação entre 3 aparafusadoras ou berbequins com percussão brushless. A PSB-SAP da Parkside é a linha Performance, traz uma mala junto com carregador, 2 baterias e vários acessórios. O Lidl dá o nome a esta máquina da Parkside de aparafusadora de impacto, mas na realidade ela é uma aparafusadora ou um berbequim com percussão. A Ainel Brushless Energy, que é o kit TECD 18LI-BL, e a Bosch Profissional GSB 18V55. A Parkside é comercializada por 139€, a Ainel é comercializada por 113€ e a Bosch comercializada por 217€. E este vídeo não é patrocinado por nenhuma marca ou entidade. Em termos de funcionalidades, a Parkside tem o seletor para as 2 velocidades. A primeira é a velocidade para aperto, a segunda é a velocidade para furação. Temos os níveis de aperto, que vai de uma escala de 1 até 21. Depois temos o seletor para furação e furação com percussão. Temos também o seletor de direção de rotação. Neste caso só tem 2 posições, rodar em sentido do relógio ou em sentido contrário. Não tem uma posição neutra. Temos também o botão de ação. Temos uma luz de trabalho que vai apontar para a zona da furação. Temos o acessório para pendurar. O mandril é feito de metal e aceita desde diâmetros de 1.5 até 13 mm. A parte da pega é em plástico duro com revestimento de borracha e tem borracha em outras partes da ferramenta, tornando ela mais robusta. Esta parte é em ferro fundido e tem aqui a zona para podermos colocar o punho, que poderá ser colocado quer do lado esquerdo, quer do lado direito. Por curiosidade, esta traz o plástico a dizer brushless ao contrário, está mal montada. A Ainel traz o seletor de velocidades, velocidade 1 e velocidade 2. Tem também um seletor dedicado para aperto, furação e furação com percussão, e as velocidades vão de 1 a 19. Tem o seletor de rotação, sentido do relógio ao sentido contrário, 2 posições apenas. Tem também o botão de ação. Quando carregamos no botão de ação, acende uma luz de trabalho. Mandril revestido a metal. O encaixe vai até 13 mm. O punho é em plástico com apliques em borracha. Inclusive, em várias partes da máquina temos borracha para torná-la mais resistente. Traz também 2 furações para podermos colocar o punho, quer à esquerda, quer à direita, e também já traz o acessório para pendurarmos a máquina ao cinto. A parafusadora da Bosch traz o seletor para velocidades 1 e 2, tem também um seletor para aperto, furação e furação com percussão. A velocidade vai de 1 até 20. Temos o seletor de rotação, quer em sentido do relógio, quer em sentido contrário, e tem a posição neutra, em que nós carregamos no botão de ação e não faz nada. O botão de ação, quando é premido, acende uma luz de trabalho, que vai iluminar a ponta onde estamos a fazer o trabalho. O mandril é revestido a metal e aceita o encaixe de 1.5 a 13 mm. Esta aparafusadora não traz o suporte nem o punho para podermos fazer o trabalho com as 2 mãos. Traz também furação dos 2 lados para encaixarmos o suporte, que vem também incluído neste conjunto, em que podemos pendurar a máquina ao cinto. Em relação ao punho, é de plástico com revestimento de borracha, muito menos que as outras 2 versões, como podem ver, e também traz apliques de borracha noutras partes da máquina. Em relação às dimensões, a Parkside é maior, a seguir a Ainel e depois a Bosch. Em relação ao peso, a Parkside pesa 1626 gramas, sem bateria. Com bateria pesa 2055 gramas. A Ainel pesa 1380 gramas, sem bateria. Com bateria pesa 1783 gramas. A Bosch sem bateria pesa 1098 gramas. Com bateria pesa 1440 gramas. A Bosch não traz o grampo montado para colocar a ferramenta à cintura, por isso acrescentamos 28 gramas. Em termos de rotação, a Parkside
na primeira velocidade ela marca 378 rotações por minuto. A Heinel, na primeira velocidade, (421 rotações por minuto. A Bosch, na primeira velocidade, (395 rotações por minuto. Na segunda velocidade, (1860 rotações por minuto. Na segunda velocidade, (1431 rotações por minuto. Na segunda velocidade, (1479 rotações por minuto. Em termos de ruído, a Parkside na velocidade máxima de rotação marca 87 decibéis. A Enel na velocidade máxima marca 88 decibéis. A Bosch na velocidade máxima marca 86 decibéis. Os LEDs de trabalho, depois de desligarmos, eles duram ainda algum tempo. O da Heinel é o que dura mais tempo. As baterias da Parkside são da geração X20V Team, é a PAP20A1, é uma bateria de 20 volts de 2000 mAh, 40 Wh. A bateria da Heinel é uma bateria da geração Power Exchange, uma bateria de 18 volts, 2000 mAh e tem 36 Wh. A bateria da Bosch é uma bateria de 18 volts, 2000 mAh, 36 Wh. Aqui podemos ver o tempo de carregamento entre cada bateria, claro que o tempo está acelerado. As baterias estavam completamente descarregadas. A Bosch conseguiu carregar a bateria em 32 minutos e 40 segundos. A Enel carregou a bateria em 43 minutos e 30 segundos. E a Parkside carregou a bateria em 54 minutos e 51 segundos. Vou então dar início ao primeiro teste e para isso vou usar estas brocas da DeWalt de 6 mm de espessura para betão. Vou furar esta lajeta de betão que tem de espessura 50 mm. Para cada teste as baterias vão estar carregadas no máximo e vou usar os berbequins na velocidade 2, modo percussão. O primeiro furo é para ver as rotações por minuto de cada máquina. A Parkside tem mais ou menos 1620 rotações por minuto, a Enel tem mais ou menos 1470 rotações por minuto e a Bosch tem mais ou menos 1580 rotações por minuto. Depois deste primeiro furo, vou continuar a furar agora sem olhar às rotações. Então estamos a ver aqui a velocidade normal, agora vamos passar para 8 vezes mais rápido, senão nunca mais saímos daqui. O que é que a gente consegue ver? Conseguimos ver para cada máquina o tempo real de trabalho, eliminando os espaços mortos entre furos. Também temos aqui a indicação das baterias e neste momento a Bosch já está com a bateria no vermelho, a Parkside também está com a bateria no vermelho, a Enel ainda está com 2 pontinhos. Temos a Parkside a avançar muito mais rápido, a Bosch em segundo lugar, a Enel em terceiro. Eu sei esta indicação da bateria porque ao fim de cada linha eu ia verificar o estado dela. E estamos a ver aqui a Parkside a dar um avanço significativo, a Bosch com 60
a Enel com 47. Neste momento já voltámos à velocidade normal, porque o teste está quase a acabar. A Bosch foi a primeira a terminar, com 68 furos. A bateria ficou completamente a zero. A Enel também, com 52 furos. E a Parkside ainda está a trabalhar, com 95 furos. E acabou. Já não conseguiu mais. A bateria das três máquinas ficou a zero. Para o segundo teste vou usar estas brocas de pua de 25 mm de espessura da DeWalt. Tenho aqui estes barrotes de madeira de 8 mm de espessura. A bateria de cada máquina vai estar carregada no máximo e vou furar na velocidade 2, modo furação. Iniciado o teste, à semelhança do anterior, temos também aqui o tempo real de furação, tirando os espaços mortos entre cada furo. Tenho também a indicação da bateria. Cada 2 furos eu ia verificar o estado dela e temos aqui a Parkside a andar muito mais rápido. O teste neste momento está na velocidade 4, para não ser uma seca. A Bosch aqui está com bastantes dificuldades, ela para bastante. Também neste teste eu tenho que estar sempre a levantar a pua para tirar o lixo que está no buraco, para não dificultar. A Parkside já está com a bateria fraca, no entanto leva 9 furos, é uma grande diferença. A Enel vai com 7, a Bosch vai com 4 e tive bastante dificuldade a trabalhar com a Bosch. Cá está, a Parkside parou, fez 12 furos e já não trabalha mais. Vamos com cerca de 5 minutos de teste. A Enel também já parou, conseguiu 10 furos, teve também uma boa prestação. E a Bosch com 6 furos, coitadinha. Tentei que o teste fosse o mais justo possível, eu poderia usar apenas um barrote para cada máquina, mas às vezes há nós ou madeiras com mais dureza que outras. Por isso coloquei os barrotes lado a lado e assim cada máquina vai apanhar os barrotes todos. Bosch já conseguiu 8 furos, não está mal. E pronto, não conseguiu fazer mais que 8 furos. Bateria também no mínimo. Neste teste não vos mostrei para não quebrar o vídeo, mas a Parkside ela tem um termostato. E o termostato abriu porque aqueceu muito. Isso aconteceu no 6º furo, ela parou, tinha a bateria no máximo, mas ela bloqueia, não trabalha. Tive que esperar cerca de 2 minutos e meio para ela voltar a trabalhar. Voltou a acontecer o mesmo no 12º furo. Esperei novamente cerca de 2 minutos e meio e continuei o teste. Em conclusão, posso dizer que as 3 máquinas são muito boas. É claro que não posso avaliar a longevidade das máquinas, nem a garantia, caso elas se danifiquem. Também a disponibilidade para peças depende do fabricante. E a minha opinião baseia-se nos testes comparativos que eu fiz. E o que é que eu posso dizer? Por um lado, a parafusadora da Parkside ela teve melhor performance no teste de betão e madeira. Por outro lado, ela é pior por ser mais pesada, maior e a bateria demorar mais tempo a carregar. A Enel, por um lado, tem um melhor preço e a luz de trabalho dura mais tempo, se é que isso pesa nas contas. Por outro lado, ela é pior por fazer mais ruído e pior na performance do teste do betão. A Bosch, por um lado, tem o melhor peso, por ser mais leve, nas dimensões é mais pequena, no ruído é menos ruidosa e é mais rápida no carregamento. Por outro lado, é pior por ser a mais cara, quase o dobro do preço que as outras, não ter punho e ter a pior performance no teste da madeira. Assim sendo, se eu tivesse que escolher, escolheria a da Parkside. É claro que esta é a minha opinião. Se tu tivesses que escolher entre estas 3, qual seria?
Neste vídeo fiz a comparação entre as 3 aparafusadoras ou berbequins com percussão da Parkside, Einel e Bosch. No meu canal podes encontrar outros vídeos que eu faço de outras comparações. Não te esqueças de subscrever e qualquer dúvida ou sugestões coloca no comentário em baixo. Até à próxima!